Bíblia Desfolhada, sejam bem-vindos a mais um episódio. Hoje nós estamos no 5º episódio do podcast Bíblia Desfolhada. Seja muito bem-vindo. Prepare o seu coração, prepare a sua vida, a sua mente, porque eu creio que o Senhor irá falar grandemente no teu coração e na tua vida. Amém? Estamos felizes, né? Mais um episódio, nosso 5º episódio, né? E o nosso tema central, a gente sempre gosta de trazer isso à memória, né? Que é como Jesus ensinou, eu quero ensinar, eu quero ministrar, né? Eu quero educar, eu quero orientar, né? E hoje, especialmente, nós vamos falar de família, né? E aí muitas pessoas querem encaixar a família dentro da caixa do mês de maio, né? Porque no calendário, né, do homem é o mês da família, né? Mas o mês da família, o dia da família são todos os dias, né? Então hoje nós vamos falar de família, sobre família com esse casal abençoado, que é uma família linda, e nós vamos falar sobre 4 pilares, né? Óbvio, existem vários outros pilares importantes, mas hoje nós vamos falar sobre 4 pilares, que é honra, comunhão, necessidade e perdão. Então a gente entende que esses pilares ele vai ajudar, vai auxiliar a essa família ser constituída embaixo das poderosas mãos do Senhor. Amém? E nós estamos assim felizes demais de tê-los aqui, tanto Carol, posso te chamar de Digão? Claro, com certeza. Ou você quer o Rodrigo Silva? Não, Estamos aqui com o Digão e a Carol. Valéria vai apresentar a Carol. Amém. Estamos aqui, como a pastora Bruna mencionou, com a Carol. Carol é uma amada nossa. A Carol é responsável, uma das responsáveis de deixar nossas peles mais bonitas, os produtos dela maravilhosos, mas no final a gente vai falar um pouquinho sobre isso. E a Carol, o nome dela é Carolina Duarte Marques da Silva, casada com Rodrigo Marcos Marques da Silva. Ela é mãe do Samuel Duarte Marques da Silva, líder em treinamento de casais, já atuou como gestora de células, congrega na Igreja Novos Começos da Barra, diretora, futura executiva Mary Kay, graduada em psicologia, com ênfase em comportamento, responsável técnica na clínica Potência Desenvolvimento Infantil, idealizadora do projeto Família Plena. Seja bem-vinda, Carol. Obrigada. Eu vou apresentar o Rodrigo, mas eu tenho a dúvida, Carol. Essa é a pronúncia? É Mary ou é Mary? Então, Mary porque é português, mas é Mary Kay. Mary Kay. Mary Kay. É o Mary Kay. Kay. O nome de vocês dá um trava-língua aqui, né? Mas tudo bem, vamos lá. E aí eu vou apresentar o Digão. É o Rodrigo Marcos Marques da Silva, casado com Carolina Duarte Marques da Silva, pai do Samuel Duarte Marques da Silva. Rodrigo é líder também em treinamento de casais, já atuou também como gestor de células junto de Carol. Congregam na igreja Novos Começos na Barra, idealizador do projeto social Golaço, atua como educador físico e gestor de futebol. Falei certo, Rodrigo? falou certo. Coach integral sistêmico de famílias e idealizador do projeto Família Plena. Sejam muito bem-vindos ao podcast Bíblia Desfolhada. Obrigado. Amém. E aí, vamos dar início a essa primeira parte do nosso episódio. E o primeiro pilar que nós vamos estar abordando é o pilar honra e relacionamento. E o texto base que nós tiramos, né, para falar um pouco desse pilar, e eu vou deixar a Carol e o Rodrigo bem à vontade para falar do texto, ou compartilhar experiências pessoais. Quanto tempo de casado vocês têm? São 25 anos. 25 anos, eu tenho muita coisa para compartilhar, né? Então, assim, honra e relacionamento foi o nosso primeiro pilar. E eu vou estar lendo o texto que se encontra em Deuteronômio 5,16, que diz assim: honra a teu pai e a tua mãe, como o Senhor teu Deus te ordenou, para que se prolonguem os teus dias e para que te vá bem na terra que te dá o Senhor teu Deus. Carol e Rodrigo, ficam à vontade. Primeiro agradecer, né, o convite, é muito importante para nós. A gente está podendo, né, explanar e estar falando sobre família, que é um tema que nós amamos, né, como a gente falou, nós estamos no 25º ano e Deus nos deu essa bênção, né, de poder estar compartilhando agora externamente, né? A gente compartilhava ali na igreja, trabalhava com os casais,
mas agora nós estamos realmente compartilhando externamente. Para nós é um motivo de muita gratidão poder estar aqui com vocês, né? E aí quando a gente vai falar de honra, né? Honrar o pai e a mãe, primeiro vem o pai e a mãe, né? Então já está instituída aí uma família, né? Já existe o pai e existe a mãe. E honrar o pai e a mãe é o fundamento de todo ser humano, né? Porque os pais são aqueles que realmente têm a direção de Deus para cuidar, para criar, para desenvolver os filhos. E honrar o pai e a mãe é um tema, né, muito importante e desafiador também, né? Porque eu digo que a criação de um filho, né, ela é um desafio, um dos maiores desafios para o ser humano. A gente está criando ali alguém que está se desenvolvendo e ele mesmo tem o seu desenvolvimento próprio, né, tem o seu comportamento e o momento ali dele entender como nós precisamos entender e que os nossos pais, independentes, né, porque a condição bíblica não tem uma dependência. Honre o seu pai e a sua mãe se... Não tem o se. Independente se o seu pai... Eu escutei isso nesses dias, né? Foi o pastor Eurípides que estava falando sobre honra e ele estava falando isso. Independente do que o seu pai e a sua mãe fizeram a você, independente do que eles fazem, da forma que eles são, aquilo que Deus colocou nas suas mãos como uma direção, um mandamento, é para honrar, né? E muitas das vezes, né, quando a gente vai falar de família, a gente se depara com muitos casos, né, desafiadores nesse sentido, porque as pessoas elas acabam confundindo, né? Não, mas eu não estou de acordo com aquilo que minha mãe falou. Não, mas não existe essa condição do acordo. Existe a condição da honra. É um mandamento. É um mandamento. E o Rodrigo falando assim é muito interessante. Por quê? Porque a honra e a desonra ela começa já na barriga, na gestação. Por quê? Todo um processo mental, estrutural de uma criança, ela vai até a idade adulta. Ela não começa na idade adulta, ela começa quando uma criança ela é tratada. E aí, quando o Rodrigo fala que é uma condição, a pessoa ela precisa ter o conhecimento e decidir honrar. Né? Ele tem um caso, né? Ele fala da questão do desafio. Ele foi um que sofreu um desafio grande e que, quando adulto, precisou decidir amar o pai, precisou decidir perdoar o pai, precisou decidir honrar o pai no leito de morte, né, Rodrigo? E isso gerou vários, vamos dizer assim, vários traumas na vida dele adulta, né? A gente vai contar um pouquinho aqui que o Samuel é um profeta, o Samuel é alguém que foi realmente dado por Deus, porque eu não engravidava, por conta de um trauma dele paterno com o pai. E aí, quando o Rodrigo decidiu honrar, decidiu perdoar, ele liberou o sêmen para ser pai. E aí, um mês depois, isso foi dia 10 de setembro, 10 de outubro, eu estava grávida de um mês do Samuel. Gente. Então, o que acontece? É muito especial. Assim. A gente vê muitos casos de insubmissão, não só dentro de casa, né? Mulheres insubmissas, pessoas insubmissas à autoridade, seja uma autoridade na escola, dentro de casa, na própria igreja, por questões traumáticas da infância. Né? Se você vê alguém que tem problema com insubmissão, vai ver como ela foi tratada pelo pai e pela mãe, vai ver como ela construiu essa relação. Então, a gente, algumas vezes, dentro de toda essa disfuncionalidade que a gente tem momentaneamente, né, que eu acredito que assim, a gente sempre precisa ser otimista, a gente sempre precisa denunciar o pecado e propagar a paz e não se conformar com esse século. Então, momentaneamente, o que a gente está vivendo é toda uma disfunção e uma descaracterização da família. Então, a gente não tem mais
visto a honra colocada à tona. A gente tem visto pessoas fazendo o que querem, filhos fazendo o que querem, uma família disfuncional. E isso vai, né, gerar, sim, dentro de uma comunidade, isso vai gerar dentro de um país, dentro de toda uma sociedade, a desonra, a criminalidade, porque tudo está linkado. A falta de honra gera criminalidade, a falta de honra gera morte, a falta de honra gera adultério. Então, voltando para o Rodrigo. Foi muito bom, né, Carolina, ter lembrado desse episódio, que foi um episódio que marcou a nossa história, né, e não poderia ficar de fora, né, que foi o momento do nascimento do Samuel. O meu pai, ele foi separado, né, ele se separou da minha mãe ainda quando eu era pequeno, não tive contatos assim de casa, tinha contato com ele porque ele morava próximo, mas existia um sentimento em mim, não era um sentimento, e isso é muito interessante, é importante para quem está vendo, que pode estar passando, passou, vai passar por isso, que não passe, né? Que seu pai e sua mãe estejam dentro de casa, mas que pode passar por isso, é que existia um sentimento ali daquela criança que não tinha um pai, de uma frieza. Não era um sentimento de ódio, né? Porque eu não odiava meu pai, mas era uma frieza de saber, uma indiferença, de saber que estava longe, para mim tanto faz como não faz, enfim. E aí, quando a gente se casou, né, existia um sentimento dentro de mim do medo de ter um filho. Só que aquilo era interno meu. E a gente, né, no cotidiano de vida, né, a gente viajava muito, a gente acabava não percebendo isso e tentando, né, ter o filho, aquela coisa, o sonho de ter uma criança, e aí fazia exame para cá, exame para lá, natural, né? e buscava. O interessante é que a gente buscava uma resposta no natural. E como a gente está falando aqui do sobrenatural, porque, né, a nossa fala aqui é o sobrenatural. Um dado momento, no ambiente eclesiástico, né, no curso lá, começaram a falar sobre paternidade. E eu digo que a falta da paternidade é um rombo na nação. E aí, falando da paternidade, aí começa aquela coisa, né? Gente, tá falando comigo esse negócio. Você nunca tinha exteriorizado essa questão do seu pai. E eu não sabia. A verdade é que eu não sabia porque o resultado mostrou para mim que era aquilo. Eu não sabia que esse sentimento, ele acarretava uma trava, podemos dizer assim, né, na gestação do nosso filho. Porque a gente fez todos os exames, Carolina fez mais, né, porque a mulher sempre, né, tem que fazer um exame mais apurado e tal, o homem faz ali aquele exame dele não, tá apto ou não tá? Não, tá apto. Inclusive a gente fez, né, na Coreia do Sul o exame, o meu exame, né. E os coreanos, né, até para trazer uma diversão, os coreanos, não, tá apto, ok. És varão. Varão. Então, depois, nesse momento aí, eu estava sendo ali ministrado, eu falei, pô, isso daí é comigo, eu preciso passar por esse momento mais individual. E aí eu tive esse momento individual lá com a ministração, com o palestrante, enfim. E aí ele falou algumas coisas para mim muito forte mesmo, sobre a indiferença que eu tinha pela falta de honra, muito forte. E ali eu pude, naquele momento, quebrar, sem imaginar que a gestação estava vinculada àquilo. Tomei aquela decisão, aquele posicionamento, me senti completamente diferente. Parece que saiu um peso de dentro de mim, espiritual. Então, assim, é uma mensagem para você. Se você vive isso espiritualmente, esse peso, ele pode sair de dentro de você, como saiu de mim. E aí eu senti aquele negócio naquele momento, beleza, vamos, né, aquela coisa. Daqui a pouco, um mês.
a gente vivia algumas coisas antes, né? Carolina, tô enjoada, tô não sei o que. Quanto tempo vocês tentaram engravidar? 6 anos. 6 anos tentando. 6 anos tentando. E depois desse ato. Eu tinha vontade mês. de ser mãe desde que eu casei. Então, sempre tive vontade de ser mãe, então nunca tomei remédio. Nunca tomei remédio. E aí, fechando, eu acredito que ali, né, foi aquele momento, e aí depois, né, do processo, foi o processo de perdão, foi o encontro com o pai, todo aquele processo, aquela caminhada necessária para gerar honra. Porque faltava honra para o meu pai, independente do posicionamento dele, de não estar mais casado, da falta de presença, independente, faltava honra da minha parte, como é um mandamento aí bíblico. Honra ao seu pai. E não existia para mim uma condição, né? E às vezes a gente, não, pô, ele não vem aqui, ele não faz aquilo, ele vai... procura. Então, A honra, ela é um mandamento, mas você, como filho do outro lado, a honra é uma decisão. E você precisava decidir honrá-lo ou não. E meio sem sentir, você decidiu, optou em não honrá-lo, né? Mas como Deus é lindo, é bom, é forte, poderoso, né, e revela todas as coisas, chegou o momento ápice em que você entendeu, sem querer, né, vamos dizer assim, que você precisava decidir honrá-lo. Porque sobre honrar, não é quem vai ser honrado, é quem vai honrar. Sim. Né? Muitas das vezes a gente pensa assim, é quem está sendo honrado, no caso aqui o pai e a mãe, mas é quem vai honrar esse pai e essa mãe. Quem são? São os filhos. Né? E a gente entende também, de acordo com a palavra, que os pais também devem honrar. A honra deve ser mútua. Sim. Né? De ambos os lados. Porque senão a gente vive muito naquela relação, eu tô aqui, você tá aqui. Você precisa me honrar. Eu sou seu pai, sou sua mãe, eu não tenho a necessidade. Né? Mas a honra, ela é mútua, onde os filhos honram seus pais e os pais, consequentemente, vão honrar seus filhos. Mas a honra é um mandamento, mas a honra também é uma decisão, né? Podemos dizer assim, é uma decisão. Eu decido. E aí a gente já pode abrir, a gente abre até o leque aqui de relacionamento pai-filho, patrão e empregado, amigos, professor com aluno. Como né? a gente vê hoje nas escolas. Nós decidimos, né? na nossa época, né? Acredito aqui que os pais, né? Assim como minha mãe falava muito para mim, o seu professor é autoridade sobre a sua vida. Respeite o seu professor, né? Então, antigamente a gente tinha muito isso, né? O professor entrava na sala, a turma calava. Sim. Não precisava do professor pedir para a turma calar, né? A presença do professor impunha respeito, autoridade, né? E aí hoje você, na sociedade atual, com as crianças atuais, com os adolescentes atuais, com os pais atuais, né? E a gente pega... o professor falou assim com você, eu vou lá na escola amanhã para saber quem é esse professor. Vamos lá saber quem é esse professor que gritou com o meu anjinho. Sim. Quem é o professor que gritou com o anjo? Né? Então, hoje os papéis eles estão invertidos. Né? Mas a honra ela é um mandamento e ele não vai ser alterado, não vai ser mudado, independente. Não quebra princípio. Exatamente. Independente para onde a sociedade está caminhando, a honra, fato, ela existe, ela é um mandamento, ela é uma ordem do Senhor e é uma decisão. Né? Para quem vai honrar. Para quem é honrado, é um mandamento, mas para quem vai honrar, é uma decisão. Sim. Nós decidimos, enquanto filhos, enquanto pais, honrar uns aos outros. E, no caso, honrar teu pai e tua mãe é o único mandamento dos 10 mandamentos, que é um mandamento que segue com uma promessa. Os demais, não matarás, não roubarás, enfim, mas... honrar teu pai e tua mãe é o único mandamento que ele segue com uma promessa, que aqui vai dizer, para que prolongue os teus dias e para que te vá bem na terra. O Rodrigo não estava, e a Carol não estavam indo bem na terra neste quesito, né? Mas depois que o Espírito Santo convenceu ele, e ele se permitiu ser convencido, foi ali, né? Foi o start. Deus assim, liberou a promessa na vida dele e hoje, graças a Deus, tem o Samuel. Amém, amém. E às vezes tem coisas tão simples que nós precisamos fazer para que as coisas no mundo espiritual sejam liberadas sobre as nossas vidas. E às vezes a gente precisa fazer essa autorreflexão. Peraí, porque às vezes a gente vem num caminho, alguma coisa parou aqui, mas a gente não resolveu essa tal coisa, e a gente continua seguindo. E na nossa cabeça, na nossa mente, está tudo bem. Só que tem alguma coisa pendente do passado para a gente resolver. E muitas das vezes, enquanto a gente não resolver isso que ficou para trás, a gente não consegue. A gente tem até a aparência de que está avançando, tem até a aparência de que está crescendo,
mas existe uma pendência, existe Fase. algo para São as resolver. notas promissórias que a gente precisa voltar e rasgar, Exatamente. pagar, rasgar. Exatamente. Verdade. Mais alguma coisa? Alguém quer Não. comentar mais alguma coisa? Tá ótimo. Podemos partir para a segunda parte. E o nosso segundo pilar que nós separamos para esse tema família, que é um tema muito rico, como a pastora Bruna falou, comemorado o mês da família em maio, mas a família é todos os dias, né? É quem nós diariamente convivemos. Convivemos. E quando a gente fala de família, hoje a gente trouxe um casal, mas família é pai, filho, irmão com irmão. Eu não sou casada, mas eu tenho meu pai que eu honro, eu tenho a minha irmã, então é minha família também. E nosso Sim. segundo pilar é comunhão na casa. E o texto que nós separamos para esse segundo pilar está em 1 Samuel 16:11, que diz assim, é um episódio muito conhecido. Disse mais Samuel a Jessé: acabaram-se os jovens? E disse: ainda falta o menor, e eis que apacenta as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: envia e manda-o chamar, porquanto não assentaremos em roda da mesa até que ele venha aqui. Ou seja, não nos assentaremos na mesa. Comunhão na casa, comunhão na mesa, enquanto ele não vem aqui. É um episódio que fala de Davi, Samuel, o profeta Samuel vai na casa de Jessé, ungiu o futuro rei. E Jessé apresenta todos os filhos dele, mas estava faltando um. Enquanto o menor não estiver aqui, não assentaremos à mesa. Apresenta os bonitões, né? Isso. A Carol. gente já vê aí um processo de rejeição, né? A gente vê um processo que aquele menino, né? Ele foi preterido e isso, se a gente não tomar cuidado, isso é sutil, né? O sentar à mesa, o filho do meio, eu sempre falo, né? Eu não tenho verdade. filho do meio, mas o filho do meio é alguém que ele não é nem o bonitinho, Nem o primogênito, nem o engraçadinho e nem o caçula. primogênito. Então tudo Gente, isso... eu sou do meio, meu Deus. E aí acaba que, por que eu falo, todos esses processos com filho, pai, eles são sutis. A gente hoje vive dentro da igreja um tempo de mesa, muita gente falando em tempo, né, de mesa, é muito bonito tempo de mesa, mas a gente, enquanto família, algumas vezes não tem o tempo de mesa. E isso é uma coisa que a gente prioriza e eu, como uma leoa lá, né, brigo, porque tem dia que tem jogo. E eu, né, coloco, e é uma regra, a mesa, na hora da refeição, não pode ter televisão ligada, celular na mesa. É uma coisa que eu carrego com pulso firme, porque eu sei de um tempo de qualidade, eu sei de uma atenção plena que precisa ter na hora da refeição. Né? Algumas vezes, quando a gente não faz a refeição junta, né, o Samuel ele tá distante, eu tô ouvindo o celular, Samuel, desliga esse celular. Eu não vou comer agora, mas você vai comer sem o celular. Porque hoje o tempo de mesa, ele mostra comunhão, ele mostra o respeito, ele mostra todo o processo daquele tempo de qualidade que a família tem, né? A gente não tem só tempo de qualidade na hora da refeição, mas a gente cria uma coisa que a gente, como casal, a vida toda criou, foi tempo de qualidade. Porque acaba que a mesma, vamos dizer assim, a mesma linguagem do amor que eu tenho, ele tem, que é o tempo de qualidade. Então, quando a gente, né, fala, vamos tomar um café. Então, a gente está sempre procurando um café novo para tomar junto. Chama o Samuel também para ele participar. Por quê? Porque a gente gosta desse tempo, gosta do tempo de sentar, tomar um café, conversar. Tem gente, né, que algumas vezes não prioriza também colocar uma louça bonita, deixa guardada. Aquela Eu toalha não. furada. Deixa só para visita, né? Isso aí. Lá em casa até isso é um trabalhinho que dá, né, que a gente monta a mesa toda. Eu amo montar mesa. Aí coloca os pratos, coloca a xícara, coloca tudo. Aí depois fica um louceiro para lavar e tem uma leve discussão de quem vai lavar. Mas leve contenda, leve. Quando o Samuel era pequeno, uma vez foi engraçado, né? Que foi nosso jantar de casamento, foi na pandemia.
E aí a gente fez uma mesa linda, cheia de louça, de taça. Aí ele virou assim, ele era pequenininho. Ele falou assim, eu quero ver quem vai lavar isso aí depois, que eles vão me botar para lavar. É você mesmo que vai lavar. Aí ele falou assim mesmo, eu vou fazer a psicologia reversa, eu começo a quebrar isso aqui, ninguém vai mais me deixar lavar nada. Então, assim, a gente tem isso, né? A gente não se importa de colocar a mesa para qualquer ocasião, não é só quando vem uma visita, porque eu vejo que a honra, puxando, né, o tema da honra também, a honra começa dentro da tua casa. Verdade. Porque não adianta você propagar né, o tempo de mesa lá fora. Mas quem aguenta o rojão, quem vai ficar contigo pro resto da vida é a tua família. Verdade. É interessante, a gente olha para o texto, né? E esse foi um princípio que a gente adotou dentro da nossa casa, né? Nesses 25 anos, a gente, assim, raramente a gente teve refeições. Claro que tem, às vezes um não tá, o outro não tá, mas todas as refeições a gente prefere fazer na mesa. E o texto, ele nos mostra, né, uma situação bem, como eu posso dizer assim, bem fantástica no sentido do processo da mesa onde todos estão em comunhão. Então a Bíblia vai trazer para nós um entendimento que, independente daquilo que você imagina, né, porque ali, naquele caso ali, específico, né, era para escolher alguém, né, para ser um rei, para ser um rei, para ser. Então, automaticamente, na cabeça, né, do pai, e a gente vai trazendo a questão da honra, Davi estava lá honrando o seu pai, fazendo o trabalho que era necessário naquele momento, só que ele não participava da reunião. Mas nós, muitas das vezes, observamos que aquele lá que está trabalhando, está cansado, está sujo, ele às vezes ele não pode chegar numa escolha, né? Porque surgiu uma escolha. Não, meu filho, esse aqui ainda não tem condição. Não pode participar da mesa que está ali. Não pode participar da mesa. Posta. E o interessante ali é que a comunhão, ela traz a revelação. Porque a revelação de Deus, ela não está na nossa escolha, ela está na comunhão. Exato. Porque quando a gente tem comunhão, existe a revelação. Sim, faltou uma peça, porque eu escolhi. Não foi Deus que escolheu. Deus escolheu todos. Sentam todos na mesa. E aí a gente percebe que dentro da nossa casa, né, falando como família, todos precisam estar sentados à mesa. Porque ali há revelação, né? O tempo de mesa não é uma foto, né, como a gente está falando aqui, né? Externar, tirar uma foto bonita da mesa, olha a minha mesa. Não, é o momento da comunhão e da revelação de Deus na comunhão da família. Então, isso a gente vai falar, né? É uma escolha também. Porque muitas das vezes na correria do dia a dia, né, as pessoas, não, eu como no sofá, vendo televisão. O outro come no quarto. Outro no quarto, outro come na cozinha, e tá tudo bem. É uma escolha. Você vê, tem um muro, uma parede entre a família e aquela família é surpreendida. O problema não é só o muro, é ela ser surpreendida negativamente. A gente viu uma série, né, Adolescência, vocês já viram essa série? Não, já ouvi falar. Então, essa série revela um pai e uma mãe que não conhecia o filho. O filho assassinou uma menina e até o final dela, até a gente acredita que o menino não tinha feito aquilo, que aquilo ali foi forjado. Mas no final, a mãe, com todas as características que os investigadores dão, mostra que realmente foi o filho dela. Então era alguém que ela não conhecia, era alguém que ela não tinha comunhão e não tinha intimidade. Foi alguém que foi forjado, criado, que ela não foi por ela. Então nem ela sabia quem ela tinha dentro de casa. Isso numa série, né? E aconteceu nesses dias aí o menino de 14 anos que matou os pais e não se arrependeu. E tem acontecido muito, né? Isso tem sido uma crescente. Né, de adolescentes matarem outros adolescentes por inveja, né, por despeito, por qualquer outro motivo. E são crimes, assim, com requinte,
né, de crueldade. Você vê ali uma atuação maligna, ali uma atuação perversa. Suicídios. E aí, quando você pega essa família, essa origem dessa família, a história dessa família, você vai ver que faltou muita coisa aqui que a gente está falando, né? Sim. Coisas que a gente ainda vai falar, que falta. E muitas das vezes a gente não se apercebe a ausência dessas coisas, né? O fato de você sentar à mesa e está faltando está faltando, às vezes está faltando 10 minutos para o outro chegar, espera mais um pouco, né? Aguarda mais um pouco, às vezes o outro está tomando banho, espera mais um pouco, né? Davi não estava ali, né? O escolhido não estava ali. E os demais queriam sentar para ter comunhão, né? Então seria uma comunhão o quê? Mascarada, Sim. né? Uma comunhão não verdadeira, porque aquilo que Deus escolheu não estava à mesa, né? E o texto vai dizer, envia e manda-o chamar, porquanto nós não nos assentaremos à roda da mesa até que ele venha aqui. Ele quem? O menor. O texto fala, ele era o menor, né? E com toda certeza para os irmãos, para o pai, para quem vivia ali ao entorno, ele era o menor. Ele era o excluído, ele era o diferente, né? Mas Deus, ele confunde as coisas. Ele chama o pequeno, ele chama o menor, ele chama aquele que ninguém quer e dá honra, né? Ele honra. Então, enquanto Davi ele não chegou, não iria ter comunhão. Sim. Não é que não teve, não iria ter comunhão. Samuel falou, a gente espera ele chegar. Vamos esperar ele chegar para aí sim, quando estiver todos, independente da posição, independente da escolha do pai, independente da escolha da sociedade, independente da visão daqueles que estavam ali, mas enquanto ele não chegasse, enquanto o escolhido, enquanto aquele que o Senhor escolheu não chegasse, não teria comunhão. E muitas das vezes a gente precisa se posicionar assim, como Samuel. Vamos esperar o seu irmão chegar. Sim. Vamos esperar o seu pai chegar. As crianças lá em casa têm uma fome absurda. Leandro faz academia. Então, segunda, quarta e sexta, ele vai à academia. E a gente tem um hábito de jantar tarde. Às vezes o Breno assim, tá com muita fome. Aí ele fala, mãe, aí eu boto a mesa, preparo a mesa, espero o Leandro chegar. E ele fala assim, mãe, a gente não pode comer. Vamos esperar seu pai. Mas meu pai tá na academia, mas ele vai chegar. Mas meu pai não tá jantando, porque meu pai tá de dieta. Vamos esperar o seu pai. E às vezes eu falo, Leandro, ele às vezes come só ovo. Senta à mesa conosco. Sim. Fica à mesa conosco. Às vezes ele senta, nem come nada, mas só o fato de estar ali. Aí depois que ele chega, aí todos sentamos, todos nos alimentamos, porque é um tempo, gente, muito precioso. Sim. Na mesa a gente ri, a gente chora, a gente fala do nosso dia a dia, a gente fala como é que foi. E às vezes a gente fica com a cabeça tão cheia. Teve um dia que a Valentina falou assim, mãe, você nem perguntou como foi meu dia hoje, né? E ela deixa pra falar isso aonde? Na mesa. Na mesa. Ela poderia falar quando eu cheguei em casa, ela poderia falar em outro momento, mas quer dizer, um momento esperado, porque comunhão também revela, né? Sim. Digão falou aqui, ela traz revelações, revelações do céu e revelação de quem tá, Sim, revelação da sim. família. Porque às vezes é um momento tão gostoso e as pessoas ficam o quê? Mais confortáveis para falar sobre aquilo. E aí ela falou, mãe, você nem perguntou como foi meu dia hoje. Aí eu falei, mas eu vou perguntar agora, fala pra mim, como foi seu dia? Ela fica à vontade, essa semana que passou, nós estávamos à mesa, a gente estava jantando, a gente riu tanto, a gente quase engasgou. Eu falei, gente, vamos parar de rir que a gente vai engasgar porque a gente está comendo. É um momento único e é um momento que não deve ser substituído na família. Sim. Café, almoço, jantar, pode ser um lanche, pode ser uma besteirinha que a gente vai comer, mas é um momento que não deve ser substituído. Substituído por televisão, substituído por celular, substituído por qualquer outra coisa, né? Então a gente precisa entender aonde é que estão os roubadores do nosso tempo. Os roubadores, os furtadores da honra, Da comunhão. né? Do tempo, da comunhão, do tempo precioso. Porque não é só sentar, Sim. né? Porque É às vezes atenção quem plena, tá à atenção. mesa dá um nível de importância para a mesa. E aí a gente pega a ceia. Os 11 com aquela importância, mas tinha um. Sim. Ele estava ali o quê? Para cumprir um protocolo. Ele estava ali o quê? De praxe. Porque ele estava na mesa e a palavra vai dizer que Satanás enche o coração dele. Ele estava onde? No momento da comunhão, né? Então a gente precisa, às vezes, entender, mapear aonde é que estão esses sequestradores de tempo, de qualidade, esses sequestradores de qualidade, sequestradores de honra, muitas das vezes está onde? À mesa, mas a gente precisa mapear, precisa entender. E a gente só vai conseguir mapear quando a gente sentar à mesa. Sim. Porque se não sentar à mesa, não tem como descobrir. Se não tiver junto, porque é quando tá junto que tem o momento da fala, não tem como descobrir, não tem como identificar. É interessante essa questão de sentar à mesa, porque meu pai, ele não mora comigo, né? Ele é casado com a dona Zefa, e todo domingo eu e minha irmã, nós vamos para a casa do meu pai almoçar.
E meu pai, ele tá cego, porque ele tá com problema de glaucoma, enfim, ele não tá enxergando. E teve uma vez que ele falou assim, eu não vou sentar à mesa, porque minha madrasta gosta de colocar a mesa. Aí ele, não vou sentar porque eu não tô enxergando, ele tá comendo de colher, queria ficar na sala. Aí eu falei, não, papai, só vai sentar na mesa. Não, mas eu não tô enxergando, vou comer de colher. Papai, o senhor vai sentar. Acho que ele ficou com vergonha, mas assim, não tem sentido a gente almoçar e meu pai não está à mesa. Sim. Aí a gente trouxe ele para a mesa e almoçou todo mundo junto, porque comunhão é isso. E assim, e quando se parece ser algo simples, mas quando se tem a falta de um ente querido, aí a gente vai lembrar o quê? Desses momentos. Sim. Exato. De rotina, poxa, por que eu não almocei mais com a minha família, com meu pai, com meu marido? Então são tempos preciosos que a gente assim, tem que fazer questão de, enquanto a gente viver aqui na Terra, de ter em família, sentar à mesa. Muito bom. E a gente entra agora na parte 3. O texto é um pouquinho longo, mas eu quero fazer questão de fazer essa leitura, né, até para a gente poder entender aqui esse cenário, porque agora nós vamos falar da necessidade à providência, né? São dois extremos, né? Um é o extremo da necessidade, da falta, da ausência, e o outro extremo é a providência. E quando a gente fala aqui de providência, nossos olhos estão focados, nosso coração está inclinado na providência do homem. E muitas das vezes nós não conseguimos enxergar, nós não conseguimos entender que a nossa providência, ela vem do alto, ela vem de Deus. Eu quero fazer a leitura que se encontra no segundo livro dos Reis, capítulo 4, versículo do 1 ao 7. Uma passagem bem famosa, que vai dizer assim: E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo: Meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia o Senhor. E veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: Que te hei eu de fazer? Declara-me o que é que tens em casa. E ela disse: Tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: Vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios, não poucos. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte o que estiver cheio. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos, e eles lhe traziam os vasos e ela os enchia. E sucedeu que, cheios que foram os vasos, disse a seu filho: Traz-me ainda um vaso. Porém ele disse: Não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus, e disse ele: Vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto, da necessidade à provisão. A gente vê esse cenário dessa viúva, a gente vê o cenário dos 2 filhos a ponto de serem entregues ao credor, para serem servos, para serem escravos. Entra aí o profeta Eliseu no meio da história e entra a providência de Deus, né? E muitas das vezes os nossos olhos estão aguardando tanto do homem, esperando tanto no homem, ávidos no homem, não que o homem não possa ser instrumento de Deus para nos abençoar, mas a nossa confiança, a confiança da nossa providência, a confiança da nossa resposta, ela deve estar no Senhor, da necessidade à providência. Assim, um tema extraordinário, né? Porque se a gente trazendo, né, todo esse conteúdo pro cerne ali da família, a gente hoje tem um índice muito grande, né, de conflitos e separações no casamento em virtude da questão financeira, né? Em muitos treinamentos e conferências de família é falado sobre isso, né? E é uma realidade, né? Primeiro, as pessoas hoje estão buscando no casamento, né, um princípio: primeiro eu preciso ter, primeiro eu preciso ser, depois eu preciso fazer, para depois eu instituir uma família. Muito legal, né? Você ter ali toda a estrutura, né? Estrutura física, patrimonial. Porém, isso não é determinante
pro desenvolvimento do princípio da família. A família ela não pode estar linkada o suprimento em primeiro lugar e depois vem o amor, vem o projeto, vem a superação. Porque se a gente for observar, né, em todos os relacionamentos, independente da família, um relacionamento de um negócio, vamos dizer assim, dando um exemplo, né? Vamos abrir um negócio, vai juntar ali os sócios, vão colocar um recurso e vão começar a desenvolver um negócio. E o projeto é o crescimento, né? O sucesso daquele negócio. Porém, no processo de desenvolvimento existe a escassez, existem os problemas, eles vão surgir. E no casamento, na família, vai surgir uma questão ali que vai ser a necessidade. Estamos falando aqui especificamente de uma necessidade financeira, né, para esse tema. Sim. E a necessidade financeira que pode surgir dentro do casamento não é Aí a gente vê ali o posicionamento daquela mulher diante daquele homem que chegou ali, vindo de Deus, né, trazido por Deus para abençoar a vida dela. E assim precisa ser no casamento, né? Vai existir uma necessidade no casamento, como já existiu, né, no nosso relacionamento. A gente casou há 25 anos, lembrando? Então, em 25 anos, a gente passou momentos de bonança e momentos de escassez. Porém, como Deus proveu ali para aquela viúva ali, Deus proveu também para a gente. E isso serve de testemunho para nós, como casal, como família, é que a provisão ela vai vir. E aí o entendimento é o quê? Não, a culpa é dela, a culpa é dele, não trouxe, não trabalhou, não fez, não estudou. Não é isso. Na verdade, é uma solução dentro dessa escassez. A solução era o quê? Vai pegar a botija. A solução prática do negócio não é como que a gente vai fazer para que esse recurso venha. Não é isso que a Bíblia diz para nós. A Bíblia diz para nós que nós precisamos da botija. Exato. E aí, a gente estava falando isso, né, vindo para cá. E nesse entendimento, o que é a botija? Se prepara porque Deus vai derramar. Meu Deus. E nesse processo aí, Deus derramou para ela pagar as contas e viver daquilo que ela tinha. Então não é trazendo para nossa família. Nós estamos aqui hoje, 25 anos. 25 anos. Moldes de ouro. Então Amém. o entendimento é o quê? Se prepara, vai surgir no processo situações que vão além daquilo que a gente imagina. Ela não imaginava ter perdido o marido, vai além. E quando a gente se depara com aquilo ali, é o quê? É o final do processo? Não, pelo contrário. É a superação desse desenvolvimento durante o processo. E aí a botija é realmente o preparo. Se prepara, Deus vai fazer, Deus vai derramar. E é mais uma vez, para você que está vendo, é sobrenatural. Nós não estamos falando do natural. O natural, ele vem todo dia na nossa carne, falando que não dá para fazer, que, não tem que é difícil, ai meu Deus, eu não sei, né? Mas é Deus, a gente vai ver aqui, a gente vai ver do Davi, né? Que é Deus que desenvolve o processo, a gente vai ver da viúva, que é Deus que desenvolve o processo, e está resolvido. Ele resolve e vai resolver dentro de cada família. A gente pode lembrar de Elimeleque e Noemi, quando eles saem de Belém, da casa do pão, por conta de uma escassez. Acabou o pão, acabou a comida, acabou o trigo, eles saem. Vão para Moab, migra. E qual o processo que se instala na vida dela? É morte. Nossa. A gente está falando de escassez. De mas existem processos que são mais dolorosos, né? Ela perde o marido, ela perde um filho, ela perde outro filho, o que resta? Duas noras. Uma dá um beijo e volta. Tchau. Ela entende que ela... A outra acompanha. Aquela mulher não tinha mais nada para oferecer. Mais nada. Ela fala, ainda que hoje eu tivesse um filho hoje, concebesse hoje, você esperaria ele? Ela não tinha mais condições, mas não é sobre a condição humana. Natural. É sobre a condição de Deus. Ela foi enxertada. Porque quando Deus quer, Ele faz. Né? Depois elas voltam para cá, volta para onde não tinha e agora tem.
volta para onde talvez nunca devessem ter saído, né? Mas aí a gente não está aqui para questionar a saída, a decisão de Elimeleque, né, de sair da casa do pão. Mas o que a gente está colocando aqui em questão são os sobrenaturais do Senhor, Sim. apesar das intempéries da vida. Sim. As intempéries deles foi, nesse cenário aqui dessa família, foi a morte. Elas existem e vão existir sempre. Exato. E uma coisa que eu falo todos os dias é que, diante desse cenário, né, não só desse, mas de todo o cenário que envolve o evangelho, o que eu digo é que o evangelho ele não é para ser apreciado, ele é para ser vivido. Porque essa realidade ela está inserida dentro do nosso contexto do dia de hoje. Exato. Então a gente não pode nos furtar de entender que ele vai prover. Nós vamos trabalhar, nós vamos fazer, vamos buscar, mas pode acontecer uma situação que vai fugir do nosso controle. E aí, quando foge do nosso controle? Tudo aquilo que era o planejamento de Deus, como foi, né, na história de Elimeleque, tudo aquilo que era o planejamento de Deus acabou? Não, acabou, vamos sair daqui, acabou, terminou, é divórcio, você não presta mais. Não, não é sobre isso. É sobre uma instituição criada por Deus para desenvolver isso aí. Mostrar para que as pessoas entendam que a família, eu estou trazendo tudo isso para o nosso contexto aqui de entendimento, porque a família ela vai passar por todas as situações. Não existe... Interessante, né? Rapidinho, que antes de eu casar, depois que eu casei ali, no momento ali da festa, veio um presbítero, né? Idoso, mais experiente, me chamou. E ele era aquele senhor que falava bastante, né? Aí a gente, meu Deus, vem ele. Aí ele veio. E aquela palavra dele eu trago durante 25 anos da minha vida e eu creio que daqui vai sair uma palavra para você que está nos vendo, que vai mudar a sua história. Que ele falou para mim, Rodrigo, você está casando para quê? Para você ser feliz ou para você fazê-la feliz? Deu um nó na minha cabeça. Falei, gente, e agora? Falei, sabe que eu não sei se eu quero ser feliz? Aí ele falou, você precisa fazer com que ela seja feliz todos os dias, porque automaticamente a felicidade dela vai te fazer feliz. Aquilo transformou a minha vida. E a palavra que vem para mim aqui, para nós agora, nesse podcast é o seguinte, você precisa se juntar à sua família, porque todas as necessidades vão ser supridas por Deus, não por você. Aleluia. Porque muitas das vezes a gente imagina, né? Não, eu vou suprir as necessidades. Pelas minhas forças. E quando vocês falavam, né, eu lembro de um episódio, e a nossa vida foi regada, né? 25 anos de milagres, de sinais, todos os anos, né? Porque, como o Rodrigo falou, todas aquelas fases de Paulo, antes de tudo posso naquele que me fortalece, a gente viveu. Né? O Rodrigo era jogador de futebol, a gente viveu períodos muito bons. A gente casou, a gente tinha tudo na nossa casa, né? Toda mobiliada, toda, né, alicerçada, estruturada. Porém, por, enfim, ser muito novo, investir em lugar errado, a gente foi perdendo tudo. A ponto de algumas vezes a gente ter que andar a pé, ele de um bairro a outro a pé, né? A ponto de minha vizinha, né, que era de uma outra religião e eu ficava com muito preconceito, não queria aceitar nada dela, e Deus foi e me mostrou que era Ele que estava, através da vida dela, me ajudando. E ela me ajudava muito, até com a ração do cachorro ela me ajudava. E quando a gente conseguiu o emprego, a provisão dela acabou. Então, quando Samuel nasceu, Deus, ele já me fazia sonhar com aquela criança, né? Porque eu mesmo não estando grávida, eu falava como se eu já tivesse. Eu lembro uma vez um pastor amigo nosso sentou na mesa e ele falou, não, mas se você não tiver, eu falei, não existe isso, eu vou ter. Eu só não sei quando, mas eu vou ter. Na mesa. Então eu já preparava todo um processo, qual ia ser o quarto, os móveis, e eu não abria mão disso. Eu sempre quis um quarto pintado pro Samuel. E quando Samuel veio,
Não foi na época da Coreia do Sul que todo mundo, né, o dinheiro jorrava. Foi na época que eu e ele desempregado. Que a gente não tinha, que minha mãe pagava o plano de saúde porque eu tinha que ter o bebê, então eu tinha que ter o plano de saúde. E aí foi uma época muito difícil, mas que em todos os momentos o quarto foi pintado. Uma irmã que pintou o quarto fala até hoje, eu senti a presença de Deus pintando aquele quarto. Foi a primeira vez, ela era pintora de pano de prato, e aí ela reproduziu a pintura no quarto, na parede. Então a gente teve todo esse processo. E uma coisa assim, que eu lembro muito forte é quando a gente foi para Curitiba, a gente decidiu fazer a escola da família lá, na Jocum, só que a gente foi sem dinheiro, né? Ele e eu, assim, decidimos ir, porque já estava tudo aliançado para ir, mas não teve aquela estrutura, aquele planejamento, né? Mas Deus queria que a gente estivesse ali. E aí eu lembro, ele ficou, eu fui, ele ia depois, e eu falei, Rodrigo, traz o cartão da minha mãe, porque a gente tem que comprar algumas coisinhas para comer. Samuel era pequeno, iogurte, porque aqui eles dão alimentação básica, eles dão café da manhã, almoço e janta, mas os intervalos tem que ter. E aí eu lembro, eu falei, comprei iogurte, biscoito, e aí eu tinha R$10 para passar aqueles 15 dias. E aí eu lembro que num culto a irmã missionária foi assaltada. Aí teve um apelo lá na frente para poder ofertar. E eu com R$10. Aí eu me vi aquela cena da Rupi Golpe com cheque. E fui, dei os R$10. Eu falei, meu Deus, que maluca. Samuel aqui, zuretando, eu falei que esse menino, o Rodrigo, ainda tem 5 dias para chegar com esse cartão para comprar as coisas. E aí eu tava uma menina do meu lado, eu comecei a ministrar na vida dela, conversar e falar sobre infertilidade, que ela não podia, estéril. E eu fui falando para ela do processo do Samuel, porque ele não parava quieto. Ela falou, nossa, é seu, é meu, e tal. E ele é um profeta, eu sempre falei sobre ele, né? Enfim, no outro dia, essa irmã me ligando copiosamente, e eu com 5 crianças para cuidar, porque a mãe das crianças estava passando mal, e eu tinha que dar comida ajudando, né, a irmã lá, porque lá é uma comunidade, então todo mundo vai se aliançando, então ajudando, que ela estava de cama. E a irmã, desce aqui. Eu falei, meu Deus, eu tô com 5 crianças, irmã, sobe aqui, porque eu não posso descer. De tanto que a mulher insistiu, eu desci com aquelas crianças todas. E aí ela abriu a porta do carro e ela falou, isso aqui é para você. Bolsas e bolsas de compra. Nossa. Iogurte, biscoito, suco, tudo o que eu havia falado para ele trazer o cartão para comprar. É a providência. E ela me deu um bilhetinho dobradinho. Falou assim, você abre quando chegar em casa. Eu falei, tá bom. E aquilo ali eu falei, Senhor, achocolatado. Tinha muita coisa que depois a gente fez um piquenique lá com as crianças. De tanto que tinha e sobrou. E quando eu abri aquele bilhetinho, tinha R$10 dentro. Meu Deus. E aí, quando a gente falava aqui de provisão, me veio essa história na cabeça, né? Então, isso foi um de muitos, né, relatos, porque hoje a gente vive literalmente pela fé. Eu estava conversando com você, né? Quando o mês vira, o empreendedor zera. Ele amanhece com o dia 1º do mês zerado. Ele não sabe como vai ser, tem uma projeção, mas nem sempre a projeção ela é real. Mas Deus nunca nos tolhiu de sonhar, de ousar. Eu digo que, meu Deus, a minha vida é uma aventura, porque quando eu penso que vai entrar naquela calmaria, a gente inventa uma outra coisa. E aí é um desafio que vem. E hoje, vindo no carro, né, quando a gente estava repassando os textos, a gente estava falando sobre isso. Que, mais uma vez, a gente vai precisar da provisão de Deus, e eu sei que Deus vai prover. Mas muitas das vezes a gente toma atitudes que a gente quer fazer por nossa conta, e aí é enfado e cansaço. É adoecimento. Se tentar pela tua mão, vai adoecer. Vai se cansar, vai se estressar. Muito bom, muito bom. E aí a gente chega na parte 4, que já é o último pilar, que vai falar a necessidade, é uma pergunta. A necessidade pode gerar o perdão?
São dois textos, o primeiro em Gênesis 42, 1 e 2, que vai dizer assim: Quando Jacó soube que no Egito havia trigo, disse a seus filhos: Por que estão aí olhando uns para os outros? Disse ainda: Ouvi dizer que há trigo no Egito. Desçam até lá e comprem trigo para nós, para que possamos continuar vivos e não morramos de fome. Um extremo. O outro texto, ainda em Gênesis, capítulo 50, versículo 21, vai dizer: Por isso, não tenham medo. Eu sustentarei vocês e seus filhos. E assim os tranquilizou e lhe falou amavelmente. José falando o vendido, o traído, o menor, o chato, o da túnica, o preferido, falando para os irmãos. E aí eu queria saber de vocês a necessidade, porque houve uma necessidade aqui, houve uma fome, houve uma escassez, né? O trigo mais uma vez faltando, o pão mais uma vez faltando. Essa necessidade alimentar, necessidade de vivência para o dia a dia, ela pode gerar o perdão? O que vocês acham? Eu acho que o perdão, ele também é uma decisão. A pessoa, ela pode passar pelo pior momento da vida dela, mas se ela não tem um coração ensinável, se ela não tem um coração quebrantado, ela não vai liberar perdão, ela não vai mudar. Tem pessoas, e isso, né, dentro da psicologia, já foi comprovado que sofreram muito e que passaram momentos muito difíceis e as tornaram piores. Forjaram o caráter delas de maneira negativa. E também a gente escuta, né, muito, há estudos que hoje já vão para a linha que o câncer, muitos cânceres gerados no corpo, é devido à falta de perdão. Então a pessoa, eu acredito que às vezes diante de uma necessidade, ela ainda se torna pior ainda. Porque ela fica mais agressiva, mais vulnerável, porque ela não decidiu liberar o perdão. Aí, nesse texto, a gente vê, vamos dizer, a posição de pessoas que pensavam o quê? Daquela forma, mesquinha. O José, ele tinha um coração e um posicionamento, os irmãos tinham outro. Então essa fragilidade, essa vulnerabilidade só mostrou a forma como eles pensavam, como eles iriam agir. Sempre por isso eles tinham assim. esse medo. Verdade. Eles não sabiam quem era a pessoa de José. Mas José não, José entendeu. José entendeu que aquilo ali era muito além da família. Aquilo ali era para preservação de toda uma nação, de todo um povo. José, ele estava direcionado por Deus. Então, além da decisão, também é a direção de Deus, o perdão, né? Porque uma vez, né, uma pessoa passou pela nossa vida que teve câncer no olho, né, e tomou uma injeção no olho. Só que essa pessoa, ela continuava com as mesmas atitudes, né? Eu falei, Rodrigo, se uma injeção no olho dessa pessoa não foi capaz de quebrantar o coração dela, eu não sei mais o que é capaz. É o Espírito Santo. Então, o perdão, ele é um processo de decisão e Espírito Santo. Porque se não for por isso, pela própria natureza do ser humano, ele tem a tendência a ficar pior ainda. Porque quanto mais sofrimento, quanto mais vulnerabilidade, quanto mais ele fica acuado, mais agressivo. Menos quebrantado, né? Então, eu acredito que a fragilidade, se a pessoa não decidir, ela não perdoa. Se a pessoa ela não tiver base no Espírito Santo, ela não perdoa. Ela pode se tornar alguém ainda pior. Fechado, agressivo, vulnerável. Então a gente precisa, né, diante do perdão, entender qual é o meu papel. Quem é que vai estar sendo prejudicado? Quem é que vai estar morrendo? Quem é que vai ficar doente? Quem vai criar raízes? Né? Porque
a falta do perdão, ela cria raízes. E essas raízes, elas vão calcificando. E a forma dela calcificar é a somatização, que são as doenças, né? É um problema de úlcera no estômago. A gente teve um processo, né? Vou passar por Rodrigo, lá dentro do nosso GC, que é a célula, né? Ai, meu Deus. Uma pessoa que frequenta, ela chegou com muita dor de estômago, muita dor de estômago. E aí a gente orou, eu liberei uma palavra que ela seria curada e ela iria liberar isso, mas que Deus, né, estava tocando em ansiedade, em coisas dentro dela. E durante o processo do GC, ela exalou a questão do pai, um problema que ela tinha com o pai e que ela se sentia triste com aquilo. E à medida que ela foi falando, no final ela já não estava mais com aquela dor de estômago. Então, tem vários problemas que, se a gente for pesquisar, no estômago, nos ossos, na pele, são somatizações de falta de perdão, são somatizações de acúmulos enraizados no nosso corpo pelo perdão. Então, ou você tem a opção de perdoar e liberar e ser livre, ou você tem a opção de continuar sem perdoar, engessado, enraizado. Digão, seus irmãos te venderam. Você era preferido do seu pai. Seus irmãos te venderam. Te jogaram na cova, te jogaram na cisterna, depois te venderam para a caravana, você foi parar no Egito. Sua história foi mudando ao longo do tempo. Agora você não é mais o Digão, agora você é Zafinato Paneia. Aí chega seus irmãos cheios de fome. O que você faz? O que você faria no lugar de José? Não foi nem carne nem sangue que te revelou, hein? Eu tava aqui justamente entrando nesse desafio. Porque, assim, quando a gente observa o texto, né, eu não vou fugir dessa resposta, realmente é um desafio e Deus mostra que a Bíblia ela vai nos trazer todas as atividades dela para que a gente observe e faça o mesmo que foi feito de forma benéfica, direcionada por Deus. Então a direção desse homem José, na qual você falou aí, né, sofreu todos os problemas, né, dos irmãos, toda a história, né, que ele viveu ali, para chegar a uma posição de destaque, uma posição onde ele comandava, porém chegou ali um checkmate de Deus para realmente entender quem era aquele homem. Porque o homem, ele não é descrito por aquilo que ele tem, ele é descrito por aquilo que ele faz em Deus. E a posição de José, quando ele perdoa aqueles homens, é a posição de quem foi realmente transformado por Deus. Então a pergunta é essa: será que nós temos capacidade natural de perdoar alguém que nos fez isso? Eu digo que não. Sim. Não tem capacidade natural de perdoar uma pessoa. Ah, não, eu perdoo, a pessoa passou, tu tá com uma pedra na cabeça dele. Não, eu tinha perdoado, mas... E essa posição, ela só é encontrada no centro da vontade de Deus. Verdade. Então eu não posso dizer para você, afirmar para você, aqui na mesa da revelação, que eu, Digão, tenho capacidade de perdoar. Eu não tenho capacidade de perdoar. Mas se eu estiver no centro da vontade de Deus, eu vou perdoar e vou suprir as necessidades dos filhos daquelas pessoas que me fizeram mal. Essa é a revelação de Deus na mesa. Por quê? Porque tem que estar no centro da vontade de Deus. Se não for sobrenatural, não tem como fazer o natural. Vai ser até a página 30. O natural não consegue atingir esse nível, porque esse nível ele é muito alto. E aí é quando a gente olha para o alto e fala: Senhor, quem sou eu? Eu não sou nada diante de ti. É um nível muito alto. Então, essa palavra, ela vem... Tá fechando, né? Tá.
Então essa palavra vem fechando para nós o quê? Nós não somos nada. Ele era o comandante, presidente da República, José. Presidente da República, o tal, pá. Não, mas Deus trouxe ele, fala, eu sou maior do que você, eu tô sobre você e você precisa fazer isso. E aí vem choro, vem a carne, né? Aquela coisa. Não, eu Aquele não consigo. choro que todo o Egito. Eu não consigo. alma, né? Você não consegue, mas em mim tu Meu consegue. Deus. Tu pode todas as coisas naquele que te fortalece. Jesus, Gente, perdoa aí, por favor, em nome de Jesus. tem linda, gente. Os irmãos do Digão agora respirando. O grito de José, como o Digão falou, né? Todo o Egito ouviu o grito da alma. Amém. Poderoso. E isso foi gerado, né? O Rodrigo, ele foi forjado nisso, né? Que ele não falou a parte em que o pai dele, no leito de morte, quem cuidou foi ele. Até o final. Quem ficou no hospital, quem ia lá, Você tem né, irmãos? Tem cuidar. um irmão. Ah. Quem cuidava era o pai. Que a vida toda ele, né, negligenciou em certa parte o perdão. Quando ele liberou o perdão, Deus deu todo um tratamento Virou até completo. enfermeira. Pegava o pai no colo, né? Amém. Muito bom. Amém. Vamos partir então para o bloco final. Para a Carol e o Digão falar um pouco do projeto Família Plena, da página, dos cursos da família, curso de casamento. O Família Plena, né? É um projeto interdenominacional que nós iniciamos ele a partir de um entendimento que nós tivemos em Deus, que precisávamos externar toda a nossa experiência como família para aquelas pessoas que, como ele estava falando, né? Para dar um alcance maior. E aí começamos a utilizar redes sociais, começamos a utilizar... Porque eu falo, né? A gente tem um programa pela manhã, todos os dias às 6h31. Por que 6h31, gente? É porque o número fechado, 6h30, às vezes não chama atenção. Eu aprendi isso, né? Diante da... Porque, na verdade, existem algumas lives, né? Às 7h47. 7h47, tu não esquece o 7h47. Verdade. Mas se fosse 7h40, passava de... Ih, esqueci que era 7h40. Por que 6h31 esse cara bota esse negócio? 6 e pega, né? Tem um amigo que fala, ó, amanhã tem live 6h31. Então, é a live café, oração e palavra. Que a gente ali entendeu que o nosso dia ele precisa estar regado com a palavra de Deus. Verdade. A gente precisa estar debaixo de uma direção de Deus. Então, é um momento que a gente separa, consagra a nossa vida. E assim, a gente vamos fazer quase 80 dias ininterruptos dessa programação, né? A gente iniciou o projeto Família Plena e iniciamos com essa programação, que é a programação de consagração, oração e palavra todas as manhãs. Mudou a nossa vida, a gente não vive mais dias como a gente vivia antes. Como eu posso dizer que diferencia? Uma situação que acontece, tu já lembra, opa, Deus falou comigo aquilo de manhã, então assim, vou dar uma palavra assim, tu já tá ligado com Deus. Preparado, já tá com a preparado. armadura. É isso aí. E aí a gente tem esse programa, das 6h31, a gente lançou um livro digital, né? Pensa. Um e-book, né, falando sobre casamento, chama-se Casamento Pleno, né? Inclusive ele tá lá, a gente vai dar aqui, né? A nossa rede social, o link tá lá para adquirir. Aquele e-book ali, a gente diz que é um guia prático para o casamento. Então, na verdade, ele não é um livro para tu ler, deixar lá no cantinho e esquecer ele. Não, é para você ter ele ali na mão. Surgiu alguma situação, Ih, rapaz. Pílulas aqui, mágicas. Pô, Deus falou Pílulas isso aqui. mágicas. Deus bem falou... pequenininho, são 14 capítulos pequenos, que a gente conta um pouco da história, né, dos 25 anos e também um guia prático
Dia a dia, né? dia a dia da família. Vocês são do muito casamento ricos, muito pleno. ricos no que diz relação a casamento, a família. Continuem, não parem. Amém. É. Você falou 80 dias ininterruptos, e não vai ter interrupção. A gente tem visto realmente o alcance, né? Você estava falando sobre o alcance. A gente muitas das vezes não imagina que para nós, né? Aquele simples momento ali, onde entram ali. Porque às vezes eu tô com sono. Tem aquele Ele não momento. para de falar, eu catuco ele, deixa eu voltar a dormir. Mas isso faz parte, né? A gente foi falando, brincando, descontraindo, eu fui falando isso numa roda de conversa, a pessoa, meu Deus, mas tem isso tudo? Tem, é vida real. Ninguém tá tão feliz assim de acordar às 6h30. E é Eu tô interessante. até não conseguindo entrar meia-noite, que eu tenho que dormir um pouco antes para eu conseguir acordar às 6h30. E essa é uma live. É uma live, É no Instagram. A gente no faz YouTube. no YouTube. @famíliaplena.brasil. Então é YouTube e Instagram. E Instagram. Instagram. Mas no Instagram o que acontece? Algumas vezes tem instabilidade. A música não pode tocar, que eles caem na live. Direitos autorais. E né? por não termos ainda 1000 seguidores, eles estão o tempo inteiro ameaçando, dizendo que talvez a gente não consiga mais fazer live no Instagram. Tem que chegar a 1000 seguidores para ter uma live no. Gente, Então a gente Então, assim. É hoje, né? Hoje é o dia. Vamos lá, esse é o Instagram é @famíliaplena.br. Instagram é .br, famíliaplena.br. E YouTube, @famíliaplena.brasil. Então, nos dois é transmitida a live 6h31. Porém, né, algumas vezes pela instabilidade, a prioridade é no YouTube. Aí não esquece de se inscrever. E na bio do Instagram, famíliaplena.br, tem o link lá para adquirir o e-book. Muito baratinho, gente. É para abençoar esse ministério mesmo. Essa muito famílias, bom, né? muito bom. E eu queria pedir para vocês deixarem, Carol vai falar, Digão também, um conselho. Se vocês tivessem hoje que dar um conselho para uma família, vamos dividir. Você vai dar um conselho para uma família estruturada e Carol vai dar um conselho para uma família desestruturada. O que vocês falariam para essa família? A família estruturada, o entendimento que a gente fala todos os dias é que você tem uma missão. Nós temos uma missão como família. Nós entendemos que a família, a constituição da família, ela é a direção de uma sociedade. Se você quer saber como anda a sua sociedade hoje, sociedade brasileira, analise como estão as famílias. E nós, como família estruturada, eu digo isso todos os dias, para aquelas famílias que estão ali nos vendo. Nós, como temos uma família estruturada em Deus, você precisa fazer diferença. Porque está nas nossas mãos. Não está na mão da igreja, não está na mão, está na mão da família. A família precisa levar essa realidade, externar para que as pessoas consigam ver que a família ela não está falida. As pessoas precisam ver que a família de Deus estruturada, a família em Deus, ela não está esquecida, que acabou, não que mudou, nada mudou. Em Deus, nada mudou. O que mudou foram os nossos posicionamentos. Então, se você tem um posicionamento, se você tem uma família, você tem uma missão. E é isso que eu quero deixar para a família. Não, eu não consigo. Você consegue. Não consegue entrar no Instagram, no YouTube, fazer não consigo. Ok, mas tem um vizinho teu, uma família do seu lado, que precisa conhecer o que é uma família estruturada. E assim, sucessivamente, a gente muda a nossa nação. E é esse o recado. E o meu recado para as famílias que não estão estruturadas, né, que estão passando por desafios hoje, é você gerar um ambiente saudável. Como que se gera um ambiente saudável? Através da igreja, através de comunhão com pessoas que têm a família estruturada. E Deus acima de tudo, né? Deus, ele é o nosso luzeiro, ele é aquele que é o farol, é aquele que nos orienta, é aquele que
dá a solução. Então, quando você tem Deus, você tem algo, alguém, alguma família como que você se espelha, que você vê que vale a pena caminhar junto, caminhe. Peça ajuda. Algumas vezes o orgulho ele nos mata. Algumas vezes eu dizer, né, e eu achar que a minha família tá tudo bem e não está, para não passar por uma sociedade que as coisas não vão bem, a gente vai morrer. Então a gente precisa pedir ajuda enquanto há tempo. Quando o caldo entorna, fica mais difícil. Então engula o orgulho e peça ajuda. Você não precisa se expor. Você pede ajuda para uma única pessoa, uma família que você tem como exemplo, que você tem como base. Você não vai se deteriorar, mas você vai salvar a tua família. Então, deixa o orgulho de lado, procura Deus e ande com pessoas que tenham propósito, com pessoas que vão acrescentar. Não recorra à mesa, né, do banquete errado. Recorra à mesa que vai ter salvação, que vai ter propósito, que vai ter revelação. Começa a seguir lá, né? O Instagram. Amém. Vai ter uma Família revelação. Plena. Aí. 6h31. Siga no Instagram, 6h31. 6h31. Vocês têm alguma indicação de livro, de filme? Vocês querem deixar? Então, O livro. O Acabo de livro. indicar. Gente, vamos lá. E esse é interessante, né? Assim, falando sobre isso, o nosso e-book ele vai se tornar um livro. Né? Eu já fui numa editora, através de um amigo, né? Fui lá pedir um conselho para ele. Saí de lá, ele falando o seguinte: se você fizer isso aqui, eu te dou o livro. Meu Deus. Eu falei, Deus, poderoso. Então você vai adquirir o e-book, o livro digital e vai sair o livro. Essa é uma indicação de livro. Fala do filme. O filme, hoje, né, a gente tem uma carência muito grande de filmes, né? Mas um último filme que eu vi, assim, que movimentou muito a minha mente foi o Fé para o Impossível, né? Aquele filme ali é uma história, até é uma música que gera na minha cabeça, assim, muitos pensamentos, muito otimismo, muita alegria. Então, aquela história, né, da Renê, que é aquela pastora que foi atacada, é um filme que alimenta a nossa fé. E o que tem a ver com a família? Foi a união da família, foi a união do propósito, aquele pai ali com posicionamento, porque ele tinha um misto de emoções. Ele tinha um filho que se rebelou por conta da questão da mãe, ele tinha filhos pequenos. Dá spoiler, hein? Não vou dar spoiler. Gente, aquele homem ele foi super estruturado e focado em Deus. Então a honra chegou na casa dele. Gente, olha, falando em livro, né? Ela tá aqui. Essa. Histórias maravilhosa. transformadoras. Gente, ela tava na Bienal. Que isso? Ela estava na Bienal do Orgulho livro. dessa amiga. Né? O livro Histórias Transformadoras. É uma coletânea, né? Quantos 22 coautores? coautores. 22 coautores. O tema dela, né? É de endividada. Como é que é, Valéria? De endividada investidora. Gente, não tem como colar com duro, não, pelo amor de Deus. Aqui, ó. Segue, compra o livro, faça a leitura. Um livro abençoador, né? E eu quero dizer que ela já está na confecção do segundo, porque assim, é uma máquina. Quando começa, não para. E assim, eles estão me seduzindo. Ela, na época, falou assim: vamos, amiga, vamos. Eu falei: não dou pra. Eu gosto de escrever, tá? Mas não vou, não. E aí ela, poxa, tá sendo bom. Aí o Rodrigo tá falando aqui, eu já tive umas outras abordagens para escrever também. Eles estão me seduzindo. Daqui a pouco, já tomou posse. na Bienal, acho que eu vou estar lá junto Acabou com a eles história, também. amiga. Acabou a história. Começar a pensar, bota esse pé aí que a Deus vai desenvolver. botar o chão. Mas eu quero dizer para você que ainda não adquiriu Histórias Transformadoras. Como é que faz para adquirir? Fala aí. Por enquanto, os exemplares foi limitado, foi um número reduzido de exemplares, mas está vindo em setembro outro livro, também é uma coletânea, sendo que ele é um devocional, chamado Promessa, do nosso amigo, um abraço, mestre André. É um devocional que eu também vou estar falando da vida financeira, sendo que uma pegada de devocional com bastante versículos bíblicos, falando de prosperidade financeira. Lança em setembro, né, Valéria? Lança em setembro. Setembro. Amém. Não perca, com o tema Promessa. Promessa.
Nesse navio eu ainda não entro, mas no próximo, Mas quem ela vai sabe? entrar, Vou entrar. Nós queremos, já estamos chegando no final, queremos mais uma vez agradecer, Carol, Digão, pela presença, por tantas riquezas, por entregarem aqui tesouros, né? Você que está assistindo, você que vai assistir, compartilha esse podcast, compartilha os cortes, compartilha porque tá rico demais, né? E aqui nós recebemos direcionamento da parte de Deus, né? Rodrigo não falou por ele, Carol não falou por ele, Amém. né? Foram inspirados por Deus. Então nós queremos mais uma vez agradecer a presença de vocês e uma gafe nós nem É entregamos, ó. verdade. A lembrança de vocês, ó. Nunca é tarde. Ó, essa daqui é da Carol. Carol. Da Carol. Deixa eu abrir aqui. Esse Porque aqui a é do nossa marca é Rodrigo. registrada, ó. Deus Todo te mundo que abençoe. vem Amém. ganha caneca. Obrigado. Ganha Geralmente caneca. a gente entrega o presente no início, né? É. Mas teve mistério aí. Mas É, tem um Ainda mistério. há Aí, ó. tempo, Tem um mistério. tá? Ainda há tempo, porque já É. no finalzinho a gente aqui, ó. Val, agradece agora A os gente nossos, é dele. nosso público, Então, nossos presentes foram ouvintes. dados, que Deus abençoe. Você tem direito a brinde? Que Deus abençoe o casal, Rodrigo e Carol. Sigam esse casal nas redes sociais. É um casal que está sendo um canal de bênção para muitas famílias, para muitas pessoas. Amém. E nós, assim, vamos estar encerrando mais um episódio do podcast Bíblia Desfolhada. Lembrando para você também nos seguir nas redes sociais. Hoje nós estamos no nosso canal do YouTube, @Bíblia Desfolhada. Estamos também no Spotify. Às vezes a pessoa não tem como parar para ficar assistindo. Você pode ouvir pelo Spotify. Todos os nossos episódios estão lá. Nós também estamos no TikTok, na página do Instagram. Que Deus te abençoe. Procure nossos episódios, que eu tenho certeza que vai abençoar a sua vida, tá? Em nome de Jesus, eu louvo o Senhor por essa oportunidade de estar sendo gravado mais um episódio do Bíblia Desfolhada e que Deus te abençoe muitíssimo. Amém.